Overnoise. Eu não aguento mais! Isso aqui é uma porcaria! Overnoses. E aí, seus overnautas e as minas, está começando mais um episódio do Overnoses, o podcast que menos cresce no Brasil. Estamos aqui para conversar com você sobre assuntos mais importantes de todos os universos. Se na sua vida não está acontecendo exatamente o que a gente está tratando aqui, a sua vida está simplesmente errada. Esse que vos fala é o Andrei, e para me ajudar a armar os gatos net da vida, o meu brother Alan Ventura. E aí, mano, Yasmina, beleza? Satisfação estar aqui com você, Carol. Valeu mesmo. E hoje, para este episódio de estreia, temos uma convidada. Contamos com a presença mais do que especial dela, Janaína Claro. Jana, para nossa incrível audiência que neste momento chega a um total de 0,35 pessoas, deixa um salve aí pra galera. Oi. Agora, para o que vocês estão fazendo aí, cola aí com a gente. Ou também não pare e cause algum acidente, mas cola aí com a gente. O singelo título do nosso episódio de hoje é Casamento é uma bosta, mas é muito legal. A gente já vai pra lá, mas antes de engatar a quinta e ligar o turbo, vamos para o nosso indispensável giro de notícias. Eita, pô! Maiores notícias do mundo. Mulher morde outra em briga sobre disciplina de cachorro na Alemanha. Uma moradora de uma pequena cidade alemã não gostou de ter atenção chamada por outra sobre como disciplinar seu cãozinho e partiu logo para as dentadas. Segundo a polícia, os pets permaneceram o tempo todo sentados e observando atentamente a briga. Norte-americana ajuda no parto da melhor amiga e descobre que o pai da criança é o próprio marido. Uma marca de nascença da criança chamou a atenção da moradora do Arizona, que depois confirmou suas suspeitas. Este dado confirma que não são apenas as marcas de batom que podem acabar com o casamento. Mãe é hostilizada com mensagem de ódio ao dar o nome de Lúcifer ao seu filho. A jovem britânica diz que não se inspirou em nada específico, apenas não queria dar um nome muito convencional ao bebê. Os grupos que atacam a mulher demonstram forte descontentamento com o fato de que outras pessoas têm o mesmo nome do pai deles. Tragédia na Rússia. 7 pessoas morreram por envenenamento após ingerirem desinfetante. O grupo de amigos decidiu beber o produto de limpeza depois que a bebida da festa acabou. Ou seja, na Rússia há outras coisas quase tão mortais quanto a vodka. Idoso é detido após tomar sua 8ª dose de vacina contra a Covid-19 na Índia. O homem disse que a vacina é uma coisa maravilhosa e que, na verdade, tomou 11 doses, mas só teve sucesso em ocultar 3 delas. Essas foram as melhores notícias do mundo. Segue o jogo. Bora! Hora do show, porra! Papo. Overnoses. Pessoas casadas. Onde vivem? Do que se alimentam? Que séries são obrigados a assistir só para não motivarem alguma discussão besta? Hoje vamos falar sobre estes seres que de forma voluntária resolveram conviver juntos, trilhar os mesmos caminhos e o que realmente nos intriga bastante, compartilhar seus próprios banheiros com outros indivíduos. O casamento, também conhecido como matrimônio, é um vínculo estabelecido normalmente entre 2 pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural, social e muitas vezes religioso. Também já existem casos conhecidos de união entre 3 pessoas. Esses já não precisam do reconhecimento de ninguém paga as contas deles. O casamento é entendido como um contrato que pressupõe uma relação de intimidade entre os envolvidos e, via de regra, também de coabitação, o que é o início do desastre. Na maioria das culturas conhecidas, esses eventos são marcados por um ato solene ou por algum tipo de celebração, que geram muitas alegrias para alguns e um clima de velório para outros. Como esse podcast é produzido por pessoas extremamente corajosas, aqui vai se falar tudo que todo mundo sempre quis dizer e não teve coragem sobre essas relações. Nós não temos medo de cara feia nem de represálias. E já avisamos previamente, sempre que a gente utilizar a frase "um amigo me disse", se trata realmente de um amigo. Até porque não queremos passar nossas próximas noites revendo todas as temporadas de How I Met Your Mother pela 4ª vez. Então é o seguinte, depois de conversar com algumas pessoas que são casadas ou já foram casadas e analisar nossa experiência pessoal, vamos abordar algumas esferas deste relacionamento onde as tretas costumam emergir. Jana, eu gostaria de começar contigo. No âmbito da convivência, existem questões menores,
como é o caso de dividir sempre a mesma casa, o mesmo quarto, a mesma cama, se acostumar ou tolerar os hábitos do parceiro, disputar espaço no banheiro, dividir as tarefas domésticas, entre outras coisas. Mas vamos problematizar um pouquinho mais uma outra questão que é central em qualquer relação, o grau de intimidade. Pode mijar de porta aberta ou existem limites para a intimidade? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu acho que quando você tem filho pequeno, você acaba mijando de porta aberta porque a criança vem atrás da mãe o tempo todo. É uma desgraça. Mas, passou esse tempo, você já pode fechar a porta. Mas as pessoas às vezes esquecem. Então você tem que estar sempre lembrando. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. E aí depois vai se acostumando. A pessoa tá morrendo do outro lado. Mas é assim, o lance do limite, eu acho que é difícil, né? Eu sou casada com filhos, então o limite, ele é bem largo, né? O limite é largo. Ele precisa ser largo, né? Ele precisa. Ele precisa ser largo, precisa ser flexível por muitas questões, assim. Principalmente quando as crianças são bem pequenas, né? Até uns 3, 4 anos ainda, a criança fica indo atrás de você, né, o tempo todo. Mas depois você pode fechar a porta, eu acho que tá ok, né? Eu acho que tá ok. O que me incomoda desse negócio de dividir o banheiro é o fato de ter um banheiro só. E aí, é assim, as intimidades, né? Tipo, pelo de barba, um negócio assim que me incomoda. Aquela catarrada que você não limpa, que você fica querendo morrer. É um negócio horroroso. Mas isso me incomoda muito e é uma briga constante. Melhorou bastante, já são 10 anos, né? Então melhorou muito. Então, é complicado chegar a um denominador comum desse negócio, na sua opinião? Tipo, falar assim, achar um equilíbrio? Mesmo considerando todo esse contexto, assim, de ter filho. Mesmo considerando tudo isso, é difícil encontrar um limite? Ele fala assim, pô, dali pra lá, puta, é foda. É difícil, né? Eu acho que é difícil você encontrar esse limite, sendo que ele ficou tão largo e você tem que reduzir de novo pra você voltar a ter a sua intimidade, né? Você ir no banheiro sozinho, sem ter a galera, né? Sem ter plateia. Então, é mais complicado você voltar. Eu acho que você vai estendendo por necessidade. E aí você voltar e falar assim, peraí, eu já cansei já, né? Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, eu cansei. Deu uns 5 minutos em mim, falei, cansei, vamos fechar essas portas, vamos, cada um faz o seu no seu canto, não quero saber. Mas ainda é um banheiro só, então às vezes você precisa terminar de escovar os dentes, precisa buscar alguma coisa no banheiro, e aí você invade. Né? Você invade, você fala, ó, bate na porta, rapidinho, invade e sai. Né? Isso gera também um outro conflito no meio dessa situação, e aí depois tudo vira piada, e vai que vai. Ai, gente, é a vida. É como diz a minha filha. Minha filha fala assim, ai mãe, todo mundo peida, todo mundo caga, todo mundo mija, tá tudo certo. Mas são certas coisas que eu não gosto de fazer com plateia, entendeu? Exato. Eu entendo o que você tá falando, né? Tipo, quando minhas crianças eram pequenas também, eu tive que passar por situações nesse sentido. Mas são coisas muito desagradáveis pensar nisso no contexto da relação. Porque brocha. Assim, me brocha. Eu não sei, Alan, da sua opinião sobre isso também, mas, bem, no meu caso, eu posso falar pra você que realmente são certas coisas que eu evito o máximo, até virou piada também aqui em casa. Essa coisa de, não, eu vou fazer rapidinho enquanto você tá na ducha, né? Tipo, tem a cortina da ducha, eu vou entrar, eu preciso fazer. Eu falei, não, espera eu terminar. Não, eu não gosto, sabe por quê? Eu falo, já aconteceu de eu ter isso em outras relações. Uma coisa um pouco mais estreita nesse sentido. É o que você falou, Janaína, mas sem a parte gatilho. É o gatilho. O gatilho meu, acontecia na outra, deu errado, não quero mais. Não quero mais. Então, e aí, quer dizer, só isso, eu usei o banheiro como exemplo principal, mas não é só isso. É realmente... É que com filhos, no seu caso, é mais complicado, mas você ter um espaço onde você mora, em que você possa chamar de seu, de você ter seu espaço mesmo, porque o lance da convivência em si, ela já pode ser também um pouco problemática, eu acho. Por mais que você se dê bem com o seu parceiro, eu acho que às vezes é legal encontrar um espaço onde você possa ter
paz, assim, você possa ficar sozinho e tal. E muitas vezes, em muitos casos, esse lugar é só o banheiro. Eu cara. sinto que isso aí, para os homens, é o banheiro. Eu não fico horas e horas, mas eu vejo que, homens, eu não sei o que vocês têm, mas vocês gostam muito do banheiro. Deve ser ali muito gostoso ficar ali sentado. Eu não tenho essa paixão, não. Eu gosto de ficar na minha cama. Eu tenho, meu negócio é com a minha cama. Então eu volto, sei lá, às vezes eu trabalho o dia inteiro, tomo um banho e deito na minha cama e sento um pouquinho e fico aqui quietinha. Esse é o meu tempo pra mim, porque eu não tenho tempo pra mim, né? Então é esse ou o tempo de ir na academia e tal. E aí as crianças sabem, tanto que ontem a Catarina falou assim, a mãe adora comer e deitar. Porque é a coisa mais gostosa, comer e deitar. Eu falei, sim, filha, na minha lápide coloca. Era uma pessoa que gostava de comer e deitar. Legal. André, eu acho que dá pra tentar aproveitar os momentos em que você tá sozinho em casa pra fazer esse tipo de coisa, não dá, cara? Assim, porque o corpo tem vezes que ele funciona, né? O reloginho, né, cara? Então, se você acostumar ele a fazer em momentos que não tem ninguém em casa, eu acho que fica legal pra todo mundo. A gente tá falando do número 2, você tá falando? Não sei, não era disso que a gente tava falando? Não, então, é só pra eu entender se a gente tá na mesma página. Tá Isso, pô, não tem ninguém em casa, pô, chapô. Eu não tenho esse problema que ela falou de ficar muito tempo no banheiro, não, só no banho. No banho, isso aí eu revelo que eu pouco mesmo, eu não ligo muito pra questão de água, não. Mas é só por causa disso, porque eu gosto de banho. Dane-se o meio ambiente. O Alan acabou de... Adorei. O Alan acabou de denunciar o seu grande apreço pelo meio ambiente. Não, eu só vou tomar atitudes quando a Sabete começar a tomar as dela. Tá bom, tô perdoado. Não, mas eu entendo. O lance da intimidade em si, eu acho muito problemático quando realmente algumas coisas deixam de ser exceções para se tornar coisas automáticas. Eu evito me colocar, não é nem assim de ver minha parceira e tal, eu evito me colocar em situações em que eu possa broxá-la de alguma maneira. Então, eu evito, por exemplo, chegar muito perto quando ainda não tomei banho, por exemplo. Eu evito chegar perto quando eu não escovei meus dentes. Eu evito de abraçar quando eu acabei de chegar da academia, eu tô fedendo, por exemplo. Mas é uma coisa muito minha isso, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa também, eu coloquei pra mim, pra essa minha relação aqui. Porque me fez, de alguma forma, muito, eu acho, né? Vendo depois, diferença em outras relações, né? Que eu falei, pô, eu fui fazendo. Foi a coisa do piloto automático também, que, pô, começou com a coisa do banheiro. Depois começou de, não me importo acabei de acordar e vou dar um beijo, esse tipo de coisa. Mas, puta, coisa nojenta, cara. Não dá. Então não dá, cara. Aí você vê essas coisas em filme, em série e tal. Só no você filme, acaba de acordar, só no filme. um olha pra cara do outro e começa a conversar assim, fala, nossa, eu fiz isso. Acorda maquiada no filme, pô, já é um indício. Não dá. Não tem como, né? Então, mas tem certas coisas assim que você tem que evitar, porque eu prezo muito essa coisa de você ter o teu parceiro, a tua parceira como uma coisa agradável. Então, eu evito de colocar, Acho que acordar é muito individual, assim, você acorda, né, eu pelo menos eu acordo e eu gosto de ter o meu tempo, então é o tempo que eu vou fazer o meu café, que eu vou cuidar da minha vida, que eu vou enrolar, que eu vou me trocar, que eu vou arrumar minhas coisas pro dia, e aí, quando eu acordo junto com a pessoa, no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, é treta na certa. É treta, cara. Treta. Nossa, Janaína. Eu gosto de conversar. Eu não quero ficar contando o que aconteceu, né? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Não dá pra puxar papo. Então, cada um tem o seu horário. Eu acho que o ajuste do casamento é o respeito a isso. Então, por exemplo, o Fabiano sabe que quando ele acorda no mesmo horário que eu, ele não vai ficar perguntando coisas e falando horrores e cantando música. Não dá. Não dá. A pessoa sabe que vai me irritar. Pra que fazer isso? E eu acho que tem isso. Eu acho que existem pessoas que gostam de atazanar o outro por uma questão, assim, da brincadeira eterna, rarará. E aí eu não curto essas coisas, não. Né? Eu sei que tem muita gente que é zoeira e leva tudo isso na zoeira, e aguenta essa zoeira. Eu já dou sopapo, a minha paciência é bem curta. É uma maneira até de você
demarcar um limite aí, né? Quando limite, né? É limite, porque... E eu acho que isso começa quando você vai morar junto, né? Eu acho que os 6 primeiros meses que você mora junto com aquela pessoa, assim, devia te chamar inferno, porque você tem que ajustar tudo. Veio 2 pessoas de famílias completamente diferentes, hábitos diferentes. Você tá morando com aquela pessoa, por isso você nem casa no começo. Eu admiro quem casa e depois vai morar junto. Eu falo, eu acho que a pessoa faz isso pra não desistir, porque chega nesse tempo que você acabou de morar junto, você quer desistir todo dia, você fala, que caceta, eu quero ir embora. Eu morava com a fulaninha, a gente se dava bem, eu morava sozinho, era tão bom. Então eu acho que você precisa de ter paciência. E aí eu tenho uma amiga que quando eu fui morar junto, ela falava assim, tenha paciência, você vai se organizar, vai demorar uns 6 meses. Eu falei, nossa, 6 meses? Ela falou, é o tempo de cada um entender o espaço do outro. E é verdade. Eu senti isso. Os primeiros 6 meses foram horrorosos. Eu acho que essa coisa também de você colocar limite é muito mais fácil você colocar, nesse caso, né? Muito mais fácil talvez você colocar limites para roommates do que para parceiros. Porque parceiros, eu acho que a gente naturalmente toma, pelo menos no começo, um cuidado maior para colocar esses limites, para também não ficar aquela coisa de afastar a pessoa, né? Porque querendo ou não, você ainda tá curtindo ali o começo de uma relação, né? E aí você ainda precisa, de alguma forma, ser um pouco mais cuidadosa, eu acho, cuidadoso com isso para que o ajuste aconteça sem maiores conflitos. Porque se você terminar com seu roommate, você arruma uma outra roommate, mas, pô, terminar com um parceiro é um pouco mais traumático. Mas você vai terminar por causa de algum problema da casa? Não, você vai terminar por outras coisas. Eu acho que sempre tem que conversar. Eu acho que o diálogo sempre vai bem. Só não na parte da manhã, quando você acabou de acordar. Não, sem conversar. De manhã não dá. De manhã não dá pra conversar. Quem que conversa de manhã, gente? Não é. Tem pessoas que acordam de bom humor e elas gostam de... Ai, gente, eu sinto vontade de dar um sopapo nessas pessoas. Eu odeio esse gente. É verdade, concordo plenamente. Essas pessoas são detestáveis. São pessoas muito desagradáveis. Muito desagradáveis. E elas têm que ter um feeling, né, cara, de perceber que a outra pessoa não é igual, né? Então tem que dar segurada na alegria, segurada no entusiasmo, né? Porque normalmente o começo do dia, para a grande maioria das pessoas, é um fardo, né? Muito pesado. O lance da convivência também, essa parte do ritmo, né, do casal também é importante. Eu também, a minha parte da manhã, eu como a Janaína, talvez por motivos diferentes, mas eu como a Janaína também, eu gosto de acordar sozinho, eu gosto de acordar no meu tempo, eu gosto de levantar na hora que eu tô afim, e eu gosto de fazer minhas coisas na cozinha, preparar meu café da manhã e tal, sozinho. Eu gosto de fazer as coisas, porque eu sou muito lento nos meus movimentos, e quando vem alguém, no caso, que nem ela, que é muito mais rápido que eu, no caso da minha mulher atual, era muito mais rápido fazendo as coisas e tal, eu fico já um pouco perdido no meu dia, assim, eu já saio um pouco do prumo, eu já fico um pouco desorientado pro resto do meu dia, então eu prefiro fazer isso, e pra mim faz muita diferença. Às vezes, quando eu percebo que ela levantou mais cedo, por algum motivo ela precisa levantar mais cedo, eu dou uma enrolada pra dar o tempo dela fazer as coisas dela ali, pra eu poder depois fazer as minhas coisas com calma, preparar meu café da manhã, escutar o meu programa de rádio, um podcast, que seja, mas fazer tudo no meu tempo, porque eu acho que isso também ajuda a ajustar as engrenagens da relação. Eu acho que isso também é uma maneira de colocar certos limites. E para isso requer sensibilidade dos dois lados, né? Para poder sentir o ritmo de cada um e tal. Aí, como você disse, né, para as coisas irem naturalmente, sem precisar ficar tocando em determinados assuntos. Eu acho que algumas coisas não precisa conversar, só de observar o comportamento, você já vai ganhando como que a pessoa é e como você vai se encaixar na rotina do casal ali, né? É uma coisa de amadurecer a relação. Por isso que ela falou que os meses aí realmente, inferno, né? Inferno, foi muito difícil. Tem uma pergunta para Jana, você mora com quantas pessoas? Somos em 4. E quantas meninas? 2 meninas e 2 meninos. Se eu tivesse mais um menino, acho que eu saía cortando pinto por aí. Porque pinto pra mijar pra fora já é uma desgraça. Então, era exatamente esse ponto que eu queria chegar. Gente. E aí, então, as 2 meninas reclamam. E o meu filho, ele normalmente, de tanto que eu mordo o cérebro dele, ele faz no lugar. E aí, ele reclama. O pai deixou sujo. O pai não sei o quê. E aí, a treta começa, né? Você não consegue convencê-los a fazer sentado? O Lourenço jamais. O Fabiano consegue logo cedo. Só que sempre tem um pingo que sai. Eu não sei o que vocês têm. Um pingo sempre sai pra fora. O Lourenço eu ainda faço ele tentar usar o papel pra secar e tal. E aí eu já falei pra ele
que às vezes eu acho que ele tá tão dormindo, né? Que aí parece pirocóptero, assim, é uma meleca. Já deixei, e ele já sabe. Tem uns lenços umedecidos para limpeza, já deixa os lenços umedecidos ali na mão para ele já limpar, que ele sabe que é o que ele tem que fazer. Porque sabe que se eu voltar e eu ver a treta, eu vou falar na orelha dele, né? E ele não quer ouvir. Então ele já limpa, e aí ele já limpa feliz ainda, porque ele fala assim, mãe, eu fiz errado, mas eu limpei. Porque aí ele vai ouvir o elogio, parabéns filho, que bom, muito obrigada, para manter a limpeza do banheiro. Eu acho que a educação tinha que já mudar isso aí, que em casa tem mulher, os homens têm que fazer sentado também e cuidar, tá sempre seco ali, que é sacanagem com as minas, pô, é muito sacanagem. Eu fico imaginando na casa da minha mãe, que era eu e mais 3, minha mãe e 3 homens. Nossa senhora, coitada. Sentou em muito mijo na vida aí. Não, eu encho a paciência dele pra ele levantar, e mesmo de madrugada, se ele acorda, ele levanta a tampa. É um processo, né, diário de atazanar a criança e explicar que não é legal você sentar no mijo dos outros. E o meu filho, ele é bem azedinho e nojentinho, então ele também não gosta de ver sujeira. O que acontece? Às vezes tá penteando o cabelo, sai os cabelos, né? E vai caindo os cabelos pela casa. E aí ele fica muito irritado. Mãe, tem cabelo seu aqui? Entendeu? Tá certo dele reclamar. Seu, né? Eu sou a única que tem cabelo preto na casa. Mãe, tem cabelo seu aqui. Então também tem que ajudar a criança. Ótimo. Eu falei, beleza, filho, desculpa, deixa eu limpar. Ótimo, tá tudo certo. Antes da gente passar para a próxima pergunta, aqui na Alemanha, casa onde tem mulher, os homens fazem xixi sentados. Isso já é social. É social. Socialmente estabelecido. Ai, que inveja. Já que a gente começou a falar sobre família, Alan, você concorda com aquela máxima de que é melhor não morar nem tão próximo à família do cônjuge ou da cônjuge, a ponto deles poderem vir visitar vocês de chinelo, e nem tão distante ao ponto deles terem que ir com as malas, mas daí zoeira à parte, assim, tipo, por que a tal influência externa, né, tipo, talvez a relação com a família e também com amigos do parceiro pode ser um problema pro relacionamento? Então, André, eu entendo aí a questão da pergunta, né, porque, sim, o casamento, né, quando as pessoas resolvem aí dividir aí um espaço, né, a vida juntos, a gente tem que ter ciência de que ambos estão trazendo algumas bagagens, né, cara? E essas bagagens, elas foram obtidas, né, no decorrer da vida e tem relação com as experiências familiares e também, né, com algumas coisas que foi vivida com os próprios amigos ali, né? E entre isso tem, né, algumas frustrações, tem alguns conflitos, né? Então, quando essas duas pessoas se juntam, elas trazem essas duas bagagens, né, cara? Eu tô falando isso porque a gente não tem uma noção de que família e amigos, eles já vão atrapalhar seu relacionamento antes mesmo dele começar ali no casamento, né, cara? Porque a influência da família e dos amigos vai estar ali grudado, né, enraizado na personalidade, no comportamento da pessoa. Então, eu acho que é muito isso. E a questão da criação influencia muito, porque a gente sabe, né, que tem algumas mães que são muito cuidadosas, né, cara, assim, com seus filhos. E quando o filho casa, o cara pensa que a mulher tem que seguir esses mimos, né, cara? Ela tem que tratar ele igual a mãe dele tratava, cara. Isso é um problema muito sério, né, cara? Porque a mulher fica puta, né, cara? Fica revoltada com essa situação. Fala, pô, peraí, eu casei, eu quero um marido, não quero um filho, né, na situação aqui. E é pior ainda quando a mãe, né, cara? A mãe, ela quer continuar cuidando do filho da forma quando ele estava na casa dela. Isso aí é mais péssimo ainda, porque ela fica, sabe, ligando a todo momento, fica perguntando onde você tá, o que você tá fazendo, sabe? Tem uma amiga, cara, que ela falou que ela não tava aguentando mais, que ela falou, eu vou falar o que eu tô fazendo, eu vou começar a falar pra minha mãe, vou falar pra minha mãe onde eu tô, exatamente onde eu tô, que eu tô fazendo, porque ela não para de ficar me atormentando, sabe? Então, a família, assim, ela infelizmente, quando não observado, né, os limites, a interferência externa também de pais e amigos também tem que ser estabelecido um limite, né? Quando, mais uma vez, eu falo, quando as outras pessoas não têm um pingo de noção, né, cara? Porque são coisas que você não precisa falar, você não precisa acordar isso, cara. São regras já de sentimento, né, cara? Você sente quando você pode, quando você não pode interferir, né? Eu acho que você acredita muito na humanidade.
O bom senso é uma coisa que não existe. Bom, agora vamos para as tretas, então. Janaína, você falou de um jeito que parece que você tem um pouco de conhecimento de causa para compartilhar. Uma amiga me disse. Considere isso aqui um grupo de apoio. Uma amiga me disse que bom senso é uma coisa que não existe nas pessoas. As pessoas não têm bom senso, gente. Ninguém tem bom senso. Então é errado você exigir isso das pessoas. Eu acho que a gente não tem que exigir bom senso das pessoas. Eu acho que a gente coloca os limites porque bom senso não existe. Sim, não sim. tem. Eu não vou me pronunciar nesse momento. Eu prefiro o silêncio. Eu vou falar algumas coisas, mas eu vou falar de... Assim, minha relação atual e a minha relação com a família dela e com os amigos dela, elas são as melhores possíveis, até porque eu vejo minha sogra só uma vez por ano. Então, e eu falo com ela, 2 vezes por ano. Quer dizer, quando eu vou pra lá, visitá-la, quando ela vem pra cá, eventualmente visitar, e ela liga no meu aniversário. Eu, no aniversário dela, mando um e-mail, então eu não preciso ligar. Então, existe muito pouco de... Adoro essa relação alemã, né? Não é? Com a minha sogra é mais ou menos assim, ela é descendente de alemão, é por aí, assim. Nunca, quase nunca, raramente, super raro. Não, mas Feliz aniversário por e-mail. Feliz aniversário é por e-mail, assim, eu só apareço no fundo da ligação, falo feliz aniversário, um tchau e vou embora. Falo, tem que trabalhar, tchau. Mas família realmente já me fez terminar relações, outras relações. Relacionamento, assim, de forma como digamos, a família não me aceitava muito, não gostava de mim, era muito flagrante isso, embora não fosse expresso, era tácito e era muito claro, não precisava ser um grande interpretador de situações para perceber que eu não era muito bem quisto pela família. Isso foi uma das motivações que me fizeram terminar 2 relações, eu acho. Isso aí, essa coisa de colocar limites, é muito complicado quando a pessoa com quem você se relaciona tem uma relação de dependência emocional muito forte com famílias ou com amigos. Porque essa coisa, por exemplo, de relacionamento com a mãe, uma das minhas ex, né, a minha última ex, antes de eu conhecer a minha mulher, ela se falava com a mãe dela quase todos os dias. Eu não posso falar isso. Eu falo com a minha mãe quase todo dia por telefone. Não, tudo bem, eu não estou julgando. Eu me sinto a neném aqui, porque ninguém que eu conheço faz isso. E eu faço isso, principalmente, o relacionamento todo dia começou mais quando começou a pandemia, porque ela ficava sozinha em casa, só ela e meu pai, aquela situação, assim, o medo, né? No Brasil foi muito mais complicado, eu acho que em qualquer lugar do mundo, esse negócio da pandemia. Então, a gente ligava todo dia, aí era meio que uma válvula de escape, né, pra você poder falar sobre, olha como as crianças estão bem, a gente tá vivendo, a gente tá fazendo as coisas, né. Tá todo mundo vivo. Eu vejo meus pais uma vez por ano, quando eles vêm pra cá, né? Nos últimos 4 anos, eu só vi eles 2 vezes, exceto as vezes que a gente faz video call, né? Que é no celular. Mas eu sinto saudade de estar junto, mas ao mesmo tempo eu fico feliz de estar longe. Eu acho que faz bem estar longe. A gente aprendeu muito como casal e como família estarmos longe da família, sem ter aquele, eu vou ligar pra minha mãe que ela me ajuda. Eu posso deixar as crianças, por exemplo, sei lá, se organizar, um vai no médico, o outro tá trabalhando. Em vez de, sei lá, vamos fazer uma parceria aqui, você sai mais cedo, a gente se ajeita, eu preciso ir no médico. Não, era, a minha mãe me ajuda, eu deixo na minha mãe, eu faço com a minha mãe, eu tô não sei aonde, o Fabiano tá ocupada, pai, pode me buscar? Então era assim, era porque como tu está perto, e eles estão lá e gostam de ajudar, não é assim, estão lá e não querem ou fazem coisa, não, quer tá lá, quer tá junto, meus pais sempre foram muito parceiros, então eles sempre ajudaram. E aí, o fato de vir pra cá e não ter ninguém pra contar, e é você e seu parceiro só, mudou totalmente a relação.
né? A gente tem que se organizar. Como vamos fazer? Eu tenho que avisar as coisas, né? Por exemplo, hoje falei, olha, hoje eu vou ter um podcast, então não vai dar para fazer isso de manhã. Ok, tudo bem. Vamos se organizar. Quem que vai fazer o almoço? Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? Eu acho que faz você se organizar melhor, né? Eu não sei eu não vou dizer que é bom, é ruim, dá saudade? Dá. Era uma delícia de domingo ir comer na casa da minha mãe e não precisar fazer comida e ter o abracinho e ter as crianças lá, era uma delícia, mas a gente fez outras escolhas. E agora a gente vive essa de a cada ano eles ficam aqui 3 meses e depois eles vão embora. É assim. Não, mas é legal também, mesmo que eles fossem pra ficar 3 semanas, né, de passar com vocês. No meu caso, na minha relação é um pouco complicado, porque a minha sogra se sentia no direito de falar pra minha namorada o tipo de roupa que eu tinha que vestir. Ah, não, isso já é muito, então, né? Esse tipo de coisa, quer dizer, se ela tivesse colocado, talvez, limites em determinadas coisas, eu acho que assim, que roupa você vestia? Gente do céu. Aí, ó, falei que o tal do bom senso não existe? Não existe, a pessoa cara, não tem existe. que falar, pelo amor de Deus, a vida do outro, ele se veste do jeito que ele quiser. Ainda mais o Andrei. Não, peraí, vamos pensar. As roupas do Andrei é tipo o armário da Mônica. O armário da Mônica é só vestidinho vermelho, não é? A do Andrei é só camiseta do Corinthians. Então, isso foi um dos motivos também. Isso foi um dos motivos também, na época, que aconteceu de ter... de eu receber uma crítica pela minha vestimenta. Eu tava com uma camiseta da Gaviões da Fiel, mas isso não vem ao caso. A questão era que não era só isso, era do tipo, no dia a dia, tipo, eu acho que ela se achava no direito de me dar uns toques de moda, só que muitas vezes através da minha ex. E o problema é que a minha ex ficava com aquilo na cabeça e realmente transmitia isso pra mim, ao invés de eu colocar limite pra lá, falar assim, ele veste o que ele quiser. Eu só tô dando um exemplo, mas tem outras coisas também. Não é só isso, é o que eu deveria fazer profissionalmente e tal. Querendo cuidar, assim, de umas coisas que não compete. E eu acho, assim, que se realmente houvesse limites à época, alguns limites, né, impostos, falar, ó, eu não vou me meter nisso no que ele faz e tal. E ela até poderia, ela como minha parceira até poderia falar, ó, me dá uns toques e tal. Mas eu, quando eu escutava determinadas coisas da boca dela, eu já sabia de onde vinha. E esse era o problema. Eu conseguia escutar, inclusive, com o vocabulário da pessoa que tinha falado. Você tá entendendo? Então você já começa a... Putz, mano. E eu fiquei bastante tempo com a pessoa, tá? Não foi pouco, não. Fiquei bastante tempo. E até no dia que... Quando a gente terminou, eu falei pra ela, mano, fazer parte dessa família seria muito difícil pra mim. Porque eu não sendo parte da família, as pessoas já se sentem no direito de se comportar de determinada maneira comigo. Imagina se eu tiver que conviver com essas pessoas pra sempre, né? Tipo, de ter isso, fazer parte da minha vida mesmo. Nem com a minha família eu tenho esse tipo de relação. De deixar eles entrarem de uma maneira exageradamente forte nas minhas decisões. Não tenho, nunca tive. Nem com a minha mãe, com meu pai. Imagina com mãe de outra pessoa. Tá louco. Isso dá nos nervos, cara. Pra mim, é inadmissível. Não tem como. O Alan não tem problema com isso. Não. Eu confesso que... Então, são indícios, cara, que dá pra você ver na época do namoro, assim, sabe? Você tem que estar muito atento a isso, cara, porque existe, né, aquela falácia de que não, mas depois que casar, muda. Depois que sair de casa, vai ficar diferente. Não vai, cara. Você tem que estar atento com isso, cara, porque esses sinais aí de interferência acontecem, igual você falou, na época do namoro. Que bom, né, que ela foi bem explícita, né, a mulher foi bem explícita. Eu acho que foi bom isso pra você. Imagina se ela ficasse guardando algumas coisinhas, aí depois, puta, agora é de vez mesmo, agora ele entrou na família mesmo. Por isso que eu acho que também a pessoa que tá junto, cara, tem que perceber isso também. Fala, pô, dá um toque na mãe, né, dá um toque no pai. Fala, pô, mano, se você teve encheção de saco na sua época, azar o seu, mano, eu não vou ter na minha vida agora, encheção de saco, tudo bem, vocês pagaram minhas contas, vocês deram o que comer durante o tempo, mas foi porque vocês quiseram, eu não pedi pra vir pra cá, quem trouxe aqui foi vocês, então agora aguenta. Ai, mano, então, mas assim, eu acho que
Eu não queria me estender muito acerca disso, até porque as pessoas não merecem que eu esteja falando delas aqui. Eu já penso que o discurso tem que ser outro, do tipo, mãe ou pai, essa foi a pessoa que eu escolhi, eu gostaria muito que vocês respeitassem ele. Ele é desse jeito, eu gosto dele exatamente do jeito que ele é e pronto. O que, a minha dúvida, Andrei, será que ela também não se incomodava com as suas roupas? E aí ela usava a mãe como uma alça pra poder te criticar também? E não parecer que era ela que tava te criticando? Então, é porque tinha críticas que eram dela. Eu sabia quando não eram as dela. Né? Tipo assim, por exemplo, ela não gostava que eu raspasse a minha cabeça, do jeito que eu raspo. Tipo, era uma coisa que era muito dela. Então eu sabia que quando vinha esse tipo de coisa, eu sei que era dela, que não tinha a ver com a mãe dela. Mas quando tinha a ver com outras determinadas coisas, o jeito que eu deveria comer, como eu deveria me alimentar, como eu deveria me vestir, tipo, como idealizando um determinado tipo de comportamento, aí eu já sabia que não era exatamente dela, que vinha de fora. E mesmo assim, determinadas coisas não admito nem da minha parceira. O jeito que eu me visto, tipo, eu acho que é diferente você dar um toque. Você falar assim, olha, eu gosto disso aí em você, ou, mano, por que você não tenta isso aqui? Talvez combine com essa calça que você tem, né? Tenta essa blusa aqui, esse moletom, eu não uso, mas essa jaqueta e tal. Porque talvez fique mais legal, né? Eu acho que é diferente. E quando você pede opinião, eu quando quero opinião de alguém, eu peço opinião. Quando eu não quero, eu não peço. E a pessoa pode até dar opinião. Eu vou até escutar, mas eu não vou escutar. Aliás, eu vou ouvir, mas não vou escutar. Quando eu não peço, eu falo, eu não pedi. Então, é que você tem mais essa. Eu não falo nada, eu só ignoro. Tipo assim, às vezes pra não ficar a situação chata, beleza, a pessoa falou, não, beleza, tá bom. Mas não que eu leve isso em consideração. 2 minutos depois eu já esqueci. Não vou levar isso em consideração. Eu acho que você não se importa muito com os sentimentos das pessoas. Não, eu me importo, sim, com os sentimentos das pessoas. Mas, por exemplo, cortei o cabelo, aí a pessoa fala, ficou bonito. Eu falei, legal, também gostei. Mas aí se alguém fala assim, eu acho que você tinha que ter cortado menos. Eu falo assim, mas eu não perguntei pra você. E o mais engraçado que a minha filha, ela tem a mesma atitude na escola. Eu fico muito orgulhosa dela. Uma vez ela fez um desenho e um menininho falou assim, o seu desenho tá feio. Ela falou, não perguntei sua opinião, o desenho é meu. Adorei, gente. É assim que a gente tem que criar essas crianças, ainda mais menina que tá sempre tendo que, na sociedade, tendo que agradar e Não, ela pega ela não tem essa de aprovação, não. Ela pisa e fala assim, não perguntei sua opinião. Perfeito. Eu gostei. Já era fã dela. Mais ainda. E ela faz isso desde pequena, já com o irmão. Então, outro dia ela escreveu meu nome errado, né? Agora ela já sabe, mas na época ela estava escrevendo espelhado, que é o começo, né, da alfabetização, escreve espelhado, Aí o Lorenzo veio e falou assim, Caterina, tá errado. Ela falou assim, eu sei, deixa assim, tô com preguiça. Nossa, ela não se intimidou, não. Ela podia ter virado e falado assim, não, deixa arrumar, né? Não, eu sei que tá errado. Aí no meu quarto eu tenho bastante desenho e recadinho dela. Quando ela vê que tá errado, ela não tá nem aí. Ela pode ter o tempo que for, ela pega uma caneta, vai lá e arruma, que ela percebeu que na época ela escreveu errado. Aí ela arruma e deixa o negócio arrumado. Outro dia ela fez um desenho pra mim com a minha idade. Mãe, eu coloquei esse número aqui porque era a sua idade. Eu falei, filha, sério? Todo mundo precisava saber? Aí ela falou, ficou bonito, mãe. Aí era um 3 todo brilhante e um 9 todo brilhante. Aí o 3 caiu e ela ficou super triste. Ela falou, mãe, só sobrou o 9, eu vou fazer o 3 aqui. Eu falei, não, pode deixar do que tá. Ela falou assim, não. Aí ela foi lá e arrumou, colocou o 3 e o 9 do jeito que ela queria. E ela faz do jeito que ela quer. E tá ótimo. E eu acho que assim tem que ser. Não dá pra gente sempre se adaptar. A gente tem que se adaptar ao outro, interessa em qualquer relação, do irmão, do coleguinha do trabalho, do marido, whatever. Mas a gente tem que primeiro pensar no que a gente quer. Eu gostei disso, eu quero isso e acabou. Ontem eu tava pensando nisso, nesse negócio de relacionamentos, né? Porque eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. E o quanto a gente tenta se adaptar muito no começo da relação, porque a gente tá muito apaixonada. Aquela bosta de paixão que entra no cérebro, que é como se fosse uma cocaína louca, e a gente faz de tudo pra se adaptar, né? De tudo, assim. Quer passar um caminhão em cima de mim? Passa, porque é o negócio da paixão.
E aí, quando a paixão acaba, ou você termina ou você continua de outra forma. Eu acho que essa outra forma é o que tudo a gente está falando. As adaptações, o respeito ao outro, o entender que até ontem eu estava aceitando o que sua mãe falava para mim, mas agora eu não aceito mais. É muito invasivo, vamos conversar, e assim vai. Perfeito. Eu gostaria de entrar agora na questão mais, talvez, mais polêmica. E óbvio que eu ia passar essa pergunta para a nossa convidada, né? Para fazer as honras da casa, né? Então, Jana, você tá me escutando bem? Porque isso é importante. Eu tô. A gente vai falar sobre monogamia. Eu tenho a impressão, aí você me corrija se eu estiver errado, de que isso tem sido discutido cada vez mais na nossa sociedade. Eu acho que tem bastante matéria sobre isso na mídia, muita gente vem falar sobre isso na internet e tal. Mas eu também tenho a impressão de que isso sai muito pouco do terreno da discussão, né? No frigir dos ovos, eu acho que a galera resolve se adequar realmente à zona de conforto da relação convencional. E aí eu pergunto, as relações estáveis, saudáveis e duradouras, elas estão fadadas à monogamia, né? Por que é tão difícil debater sobre esse assunto? Ponto de interrogação, como diria o saudoso Avalone. Eu acho que é difícil porque a gente tem muitas amarras sociais que nos prendem a modelos de amor romântico que não são os modelos reais. A realidade não é o amor romântico que colocaram na nossa vida, que que apresentaram pra gente. Vou dar um exemplo bem ridículo. Um dia, uma amiga, né, que casou, e ela falou assim que depois ela separou. Ela disse que ela nunca tinha pensado em estar com outras mulheres. Ela só tinha sido apresentado a elas, eu acho que a nossa geração dos anos 80, 90, não foi apresentadas opções de um mundo plural. Foi apresentado só aquilo. Eu sou menininha, vou casar com um menininho. E é assim, quando você tá no jardim da infância, você já tem seu namoradinho da escola. Hoje em dia esse discurso não existe mais, né? Uma vez meu pai veio aqui e perguntou, e as menininhas da escola? Eu falei, pai, o que tem? São os colegas dele, sabe? Tipo, deu uma cortada, tipo, acorda, né? Não é bem assim. O famoso, e as namoradinhas? Então eu acho que as coisas mudaram e colocaram esse mundo romântico, né, da Disney na nossa cabeça, de que só tem que ser dessa forma. Eu acredito que as coisas podem passar de um grau para outro com muita conversa, né? E com duas pessoas de acordo. Não dá para você também fazer só para agradar. Não dá. Nada dá para você fazer só para agradar. Você faz para agradar, você se ferra. Ou fazer unilateralmente, né? Fazer exatamente. Tipo, sem avisar. Eu não tô avisando, mas é que eu avisei aquele dia e você não tava de acordo. Não, também não é bem assim. Eu avisei aquele dia, mas aquele dia você não tava, né, com vontade. Então, aí eu fiz sozinha. Não, eu acho que você tem que ter uma conversa franca. Isso requer que as duas pessoas queiram, né? Não basta um só. E também você tem que bancar a sua decisão. Não é simples, eu acho. A gente tem muitas barreiras sociais, muitas barreiras das nossas próprias crenças do que é sexo, do que é casamento, do que é monogamia, o medo, né, de perder o outro. Eu acho que a gente tem que ter muita terapia, muita conversa, tem que as duas pessoas estarem muito afim. Existe um casal que eu li esses tempos no UOL, né, que uma mulher era casada há 20 anos com o cara, e aí ela foi trabalhar num lugar, aí ela conheceu a outra menina, aí eles se separaram para poder adicionar essa pessoa, eles são um trisal. Achei lindo. Acho lindo. Será que eu conseguiria bancar isso? Né, com todas as minhas crenças. Eles falam que eles tiveram que fazer muita terapia para entender isso. E eles eram crente ainda, para piorar, né? Eles eram da igreja batista, sei lá das quantas. Então, para eles era ainda a crença social, né, de que isso é uma coisa errada, entre muitas aspas. Muitas aspas, não tá errado. Amor é amor, e não interessa o quê. E a crença da igreja, né, de que isso aí é só sacanagem, eles estavam só de zoeira, só sacanagem. Eu acho que também tá ok se fosse só sacanagem, tá tudo bem também.
Todo mundo Mas tiver de eles acordo, tiveram não tem que. problema. Todo mundo tiver de acordo, se tá todo mundo de acordo, vai. E agora, essa que é a terceira, ela fez inseminação artificial e tá grávida. Porque o cara tinha feito uma vasectomia. E aí a terceira que entrou está grávida. Ela sempre quis ter um filho, tá grávida. Acho lindo. Achei lindo. Achei lindo mesmo. Bancaria? Não sei. Não. Provavelmente não, gente. Eu tenho conta pra pagar. Eu tenho muitos problemas já. Eu sou imigrante, ferrada. Não dá pra bancar tudo isso. Vamos pra história, é complicado. Dá pra bancá-la? É o que ela falou. Mas eu acho que é tudo esse lance de combinar. Um trisal aí vivendo normalmente. Nem que Todos fosse estavam só. confortáveis com a escolha. Espero, né? Eu acho que nem se fosse só, vamos fazer um one night stand, né? Só uma noite de zoeira. Eu acho que todo mundo tem que estar de acordo. O problema é que, assim, eu sou casada com uma pessoa que não está de acordo. Não interessa quem seja. Não está de acordo. Então, tá bom, não tá de acordo, a gente respeita, né? A gente tem que respeitar e pronto, tá tudo bem. Aí você vai pensar, mas aí você se limita, que é o que muita gente pensa. Mas aí o casamento limita o desejo, o casamento limita... a plenitude da felicidade. Exato. Aí você vai pensar, peraí, gente, vamos lá. Limita nesse? É tão importante isso? Eu preciso muito disso? Se você conversar e falar assim, olha, cara, isso é muito importante pra mim. Eu quero muito, esse é o desejo da minha vida. A outra pessoa vai ficar super feliz de te ajudar e te agradar. Ela vai fazer. Só que não é bem assim. É mais assim, vamos ver qual é. Vamos ver qual é? Exatamente. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é? Aí, se é só vamos ver qual é, dá muito trabalho você arriscar muita coisa por só vamos ver qual é. Porque é um risco, a gente não sabe o que pode acontecer. Acho. Né? Eu acho assim, tudo que você explicou, né? Inclusive a parte social de que está muito já estruturado, né? Vamos dizer assim, muito fixado na sociedade. Eu acho que inclusive a igreja veio antes, né? A crença religiosa talvez ela tenha vindo antes, principalmente a cristã, né? Porque em algumas religiões, inclusive orientais, pelo menos da parte do homem é possível ter mais mulheres, né? E aí tem esse outro componente também, né? Que existe realmente um machismo, um sexismo muito forte, muito impregnado nessa relação. E para nós ocidentais, mesmo que a gente discuta e tenha uma predisposição, pelo menos ao debate, pelo menos a conversar, nós como homens é muito, muito complicado pensar numa situação desse jeito, eu acho. De pensar assim em direitos iguais, falar assim, não, vamos fazer aí, né? Tem que realmente ser um negócio muito, muito bem falado. Não, olha, eu imagino... Como assim? Não entendi, né? Como assim? Não entendi. Não, eu acho, porque assim, na minha opinião, eu acho que precisa ser muito bem resolvido em diversas esferas da vida. Detalhes. Não, você falou do homem, por que o homem é... Porque é como o último vídeo da Bruna Luiz, em que ela mostra lá que ela fez um homenagem com um casal. O homem heterossexual, ele fica louco pra ver aquilo acontecer. Ele quer aquilo. Só que a menina nem sempre. Ela tá meio assim, sei não. E eu acho que é isso, você tem que estar com tudo resolvido no relacionamento, tá tudo muito certo, você ter certeza daquele amor, ter certeza de tudo. Porque senão você vai falar assim, meu Deus, o meu marido vai que ele se apaixona. Exato. A gente não sabe. Vai que ela chupa melhor que eu. Né? Então, mas é tudo isso. Porque pro homem também existe uma insegurança muito, eu acho, talvez em muitos casos isso seja muito verdade, mas eu arrisco dizer que na maioria dos casos é muito mais encanação da pessoa, do cara, né, do que de qualquer outra pessoa, do que do parceiro, do parceiro ou da parceira em si. Mas existe essa insegurança. Você precisa estar muito bem resolvido. Eu falo assim, eu falando por mim, eu precisaria estar muito bem resolvido na minha vida, comigo mesmo, com ela, talvez com a minha situação profissional, com a minha situação com a minha família. Eu não tenho mais nenhum problema na minha vida. Nada. Exato. Tá tudo redondo. Tá tudo redondinho. Porque assim, quando vier uma zica dessa situação, eu preciso estar com energia e eu preciso estar com disposição para resolver. Porque se eu tiver de todo lado sendo bombardeado e mais com essa de ficar preocupado se minha mulher tá saindo com uma outra pessoa, não, nossa, aí tipo, é a receita também para que o que tinha de legal na minha relação ir pro espaço, porque o meu comportamento já vai mudar.
Então, André, eu acho que pra gente estar nesse nível de estabilidade, né, cara, é impossível. É quase que impossível. Pra maioria das pessoas, né, cara? Mas eu não perdi as esperanças, tá? Fique claro. Pô, sério, a gente vai falar sobre isso, pô, tô todo fudido e agora a gente vai ter que conversar sobre isso. Você vai falar, tô cheio de conta pra pagar, você vai falar de sacanagem comigo, pô. Cheio de conta pra pagar. Então, é isso, cara. É isso. Aluguel vence hoje, tá certo. Você precisa ser muito bem resolvido na vida, cara, pra fazer uma coisa assim, arriscada desse jeito. Porque vem treta, cara, vem treta. Funcionando ou não funcionando, vai ter momento de instabilidade na relação. Funcionando ou não funcionando. Vai ser, pô, se funcionar, vai ter uma terceira pessoa, de alguma forma, que em algum momento vai incomodar. É um rolê que chama aí no Brasil, mas é que a pessoa que entra, ela se chama unicórnio. E por que se chama unicórnio? Porque você nunca vai achar. Você nunca vai achar uma pessoa que vai entrar nessa treta sem alguma intenção, sem querer um dos dois. Sim, completamente desligado. Por isso chama unicórnio. É muito difícil. Então chama unicórnio, porque você paga pra ter o negócio, pra você, né, tá todo mundo junto ali fazendo a sacanagem. Você não vai ter. É unicórnio, cara. Vai ter alguém que vai ter um interesse. Não tem como. Alguém vai estar interessado. Sim. Então é muito complicado. É aquilo que você falou, você tem que estar muito resolvido em todas as questões pra você pular pra essa. Inclusive pra relação aberta também, eu acho. Inclusive para relação, não precisa nem ter uma relação, mas ter aquela coisa que você falou, de uma vez só, ou de sair, ou de ter a liberdade de sair e tal. Cara, eu não me imagino numa situação dessa ganhando salário mínimo. Sinceramente. Não dá. Vamos no basicão aqui, Isso. Tá dando... Exato. Nossa, como a gente é fracassado, né? A gente não adianta, mas é toda a nossa geração, não adianta. Não nasci herdeira, então ainda tem que acordar cedo e trabalhar. Se eu fosse a Paris Hilton, cara, eu ia ter uns 4 maridos, eu acho. Marido não digo, mas eu ia ter uns rolos. Eu não entendo por que aquelas Kardashian ficam só com um cara só, pelo amor de Deus. Não faz sentido. Mas assim, de tudo que a gente conversou aqui hoje, de todas essas dificuldades da vida, vocês acham que ser casado é uma coisa legal ou é uma coisa, um caminho natural da vida? Você acha que, tipo assim, mano, eu tô casado porque eu quero ou porque realmente eu segui um caminho que a minha família já trilhou e que as gerações... Não dá mais pra fazer essa pergunta. Oi? A gente já foi todo condicionado socialmente a encontrar no casamento o conforto. Mesmo pessoas que tiveram pais separados vão encontrar no casamento ou enxergar o casamento, o conforto naquele sentido de o meu talvez vai dar certo. É sempre a esperança de que o meu vai dar certo. Porque minha mãe se separou, o meu, né, não deu certo com meu pai, sei lá, alguma coisa aconteceu. Você sempre vai estar na esperança de que o seu relacionamento vai ser sólido, ele vai ser duradouro, você vai ter o companheirismo que você sempre sonhou e tal. Eu acho que não dá, eu acho que não é assim, alguém me empurrou pra isso. A sociedade abraça a gente o tempo todo, só mostra casalzinho. A partir dos 5 anos de idade, a criança já é capaz de entender que a vida é em pares. Né? Tanto que existem as personalidades psicológicas de cada criança. E a criança que tem o par, né? Se é um menino, tem o par como a mãe, se é uma menina, tem o par como o pai, e ela enxerga que ela não é a principal mais, ela vai desenvolver X personalidade em relação à vida adulta dela. Tem toda uma psicologia atrás disso, enfim, eu não vou entrar nisso, mas a gente já enxerga o mundo como pares, já desde muito pequeno. Então, nós somos condicionados socialmente a encontrar um par. Não interessa se vai ser do mesmo sexo, se vai ser do sexo oposto. Somos condicionados a ver uma Arca de Noé mesmo, só em pares. Só pares. Você concorda, Alan, com essa visão? O Alan casou faz tempo também. Sim, eu concordo que a gente vem, né, a sociedade realmente impõe essa condição pra gente. Eu lembro que
né? Sempre tinha negócio, vai ficar pra titia, né, cara? Sabe, uma coisa que é desagradável. Tem gente que escolhe ficar sozinho. Pô, e é legal também, sabe? Não legítimo, tem né? necessariamente. Sim, cara, porque pra mim é um tiro no escuro, cara. É um tiro no escuro. É quase como ter um filho, cara. Você não tem a menor ideia do que aquela pessoa vai se tornar daqui a um tempo, assim, sabe, cara? Você não sabe. Quando acontecer algum trauma muito relevante na vida dela, você não sabe como ela vai reagir, sabe? Então, é meio que no escuro. É bastante arriscado, mas, no meu ver, ainda vale a pena. Mas se você não quiser também, sabe? É de boas. Viver sozinho bem. Também, cara, é uma escolha bastante interessante e válida, assim, sabe, cara? A gente é capaz o suficiente de viver sozinho numa boa. Não vamos deixar esse negócio de goela abaixo aí que a gente precisa ter. Era igual a questão de filhos antigamente também. Agora isso já foi bastante combatido. Mas antigamente era a mesma coisa. Como assim, meu? Quando você ficar velho, quem vai cuidar? Pô, sabe? Você tem que ter um filho. Como assim você não vai ter filho? É uma coisa que também já caiu por terra isso, e acredito também que viver solo também caiu, mas eu ainda recomendo. Tenho uma experiência bastante bacana aí. Por enquanto, né? A gente não sabe o dia de amanhã, não sei o que pode acontecer comigo amanhã ou depois, mas por hora tá tudo de boa. Eu também. E, bem, depois dessas palavras motivadoras dos nossos participantes aqui do podcast sobre o casamento, eu espero que vocês tenham entendido tudo que a gente conversou. Mas provavelmente não. O que eu tenho certeza é que depois de ter escutado tudo isso aí, vocês se tornaram pessoas muito mais inteligentes, muito mais sexys. E agora chegou o momento mais esperado desse programa. Embora você ainda não saiba disso, porque esse é o primeiro episódio, então você não tem obrigação nenhuma de saber. Senhoras e senhores, chegou a hora da maior batalha da galáxia. Talvez o maior combate do continente ou até do Brasil. Quiçá de toda a Zona Leste. É hora de promover a discórdia festiva. Rinha. Acertou. Miserável. Vamos para a apresentação dos nossos gladiadores presentes na Arena Overnose da nossa rinha. Do lado, Azul Calcinha. Ele é o charada brasileiro. Ele já pegou a garota de Berlim, o que falo pra você, é um enorme feito. Ele fala um dialeto loucão português e inglês misturado, mas todo mundo entende. O pai dele vai nos shows dos Racionais e canta as músicas. Ele mete uns movimentos de air kung fu no meio do show. Ele participou do primeiro reality show do Brasil em que o Silvio Santos quase estragou o jogo várias vezes porque ele não entendia direito como funcionava e dedava as coisas pros caras. Esse é o Supla Papito. Do lado, Verde Geladeira. Ele que sabe uns golpes de karatê na vida real. Tinha uns capacete maneiro pra caramba. Ele falava só japonês, mas até os alienígenas entendia. Ele visitava outros planetas para resgatar as crianças abandonadas. Ele dirigia um robozão para lutar contra uns monstrão tosco de borracha e contra o poderoso Satangos. Mesmo na manchete, dava mais audiência que a Xuxa que usava umas roupinhas de errar, mamma mia. Não pegava ninguém porque dedicava toda a sua vida a ser herói das galáxias. Ele mesmo, o Jaspion. Alana, sua opinião. Uma batalha entre esses dois aqui. Quem sairia... Não, uma batalha épica. É uma batalha épica, André. Esses dois guerreiros que estão na arena são dotados de muitos atributos. Mas, avaliando um deles, acredito que por possuir uma moto chamada Alan Motospace, eu tendo um pouco pro lado do Jaspion, mas ao olhar pro sul e ver que o pai dele, Racionais, difícil. Mas o Jaspion também tem a questão de falar, né, em mais idiomas do que o Supla. Ele tem essa habilidade. André, é difícil, mas nesse caso, por ter participado do primeiro reality show do Brasil, eu sou um grande fã de reality shows, me julguem, eu adoro isso. Me julguem. A vitória vai pro Supla, o Supla é o maior. Vitória vai pro Supla. O Supla realmente pode melhorar isso. Vai ser o Supla, cara. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que, bem, o Lucas Jagger tentou dar uma de Supla, falando aquele inglês, português dele misturado lá, mas só porque ele é filho do Mick Jagger. E mesmo assim, não ficou legal, eu acho. Só o Supla tem direito de usar esse dialeto.
e eu aceitar e não ficar com raiva da cara dele. Mas é complicado. Competir com uma pessoa que o pai vai no show dos Racionais e canta as músicas, isso aí é complicado mesmo. Eu confesso que... E é preso. No BBB 23. E é preso. Nossa, já nem lembrou disso aí. E, além de tudo, ele no show dos Racionais ainda é preso pela polícia pra defender os pobres. Aham. E aí, então não tem como. Não tem como. O Jaspion é um guerreiro realmente respeitável, mas o Papito nessa aqui, pra mim, ele também levou. Ele ganha. Ele ganha. Muito obrigado pela colaboração também, Janaína. Foi muito importante. É isso aí, meus queridos. De Overnautas de todas as galáxias mundiais aí, escrevam pra gente se vocês concordam com a nossa decisão final e argumentem, por favor. Expliquem, eu quero saber a sua opinião. E também vocês podem recomendar combates pra nós. E também, se não quiser recomendar um combate, pode recomendar apenas os combatentes. A gente se vira aqui. É isso aí. Muito obrigado, Jana e Alan. Dá um tchau pra galera aí. Tchau, tchau. Gente, foi um prazer estar com vocês aí. Pô, espero que vocês tenham gostado da conversa. Foi divertido. Foi divertido. Então, audiências, valeu mesmo. E para finalizar, gostaria de deixar um conselho de brother para vocês. Jamais aceite conselhos amorosos de quem nunca precisou pagar aluguel na vida. É isso aí, até a próxima. Tchau.